Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Meu nome é Gilson Abrão, curso o quinto período de Direito na FASAM e serei um dos entrevistadores do Panelcast. Junto comigo tenho a presença do segundo entrevistador, Nando Emanuel. Olá, meu nome é Nando Emanuel, sou aluno do quinto período de Direito da Unifasam e hoje vamos realizar mais um podcast, cujo tema é Medidas Cautelares Diversas da Prisão. E hoje contamos com a participação do senhor ilustre Carlos Eduardo, para compartilhar um pouquinho com a gente seus conhecimentos sobre esse tema, né, e enriquecer esse podcast. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Nando. Vou me apresentar. Meu nome é Carlos Eduardo da Costa Arantes. Eu formei em 2008. Em 2009 concluí minha pós. Em 2010 tomei posse e entrei em exercício no cargo de escrivão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Quando eu entrei em exercício em 2010, já iniciei minha atuação na vara criminal. Porque com o passar dos anos acumulei varas da infância, civil, família, juventude, execução fiscal. Em 2010, ainda não havia previsão das medidas cautelares diversas da prisão. Então, era muito comum, era o normal, era basicamente a regra, a pessoa que foi presa em flagrante ficar em flagrante. Somente se viesse um pedido de liberdade, que o juiz deferia o pedido de liberdade e decretava a prisão preventiva. Então, eu cheguei a trabalhar alguns processos onde a pessoa ficava presa em flagrante do início ao fim do processo. Aí ele era condenado e convertia-se em prisão-pena. Ou se não, na sentença absolvia e colocava o preso que estava em flagrante em liberdade. Então, era a regra. Aí, em 2011, foi editada as medidas cautelares diversas da prisão, fazendo com que o juiz analisasse. A pessoa fosse presa em flagrante, o juiz analisava se era o caso de revogar a flagrante, decretar prisão preventiva ou conceder alguma medida cautelar diversa da prisão. Agora, em 2021, eu fui requisitado pela Justiça Eleitoral, onde eu atuo mais na área da assessoria eleitoral. E como como o Código Eleitoral tem crimes eleitorais, e no artigo 184 do Código Eleitoral prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, eu ainda continuo trabalhando com medidas cautelares, agora no âmbito do Código Eleitoral. Certo, já tem muita familiaridade com o nosso tema, né? Então vamos lá. Bom, o nosso tema principal do podcast é medidas cautelares diversas da prisão, que está previsto no artigo 319 do CPP. Mas não há como irmos diretamente comentar sobre esse artigo sem antes passarmos pelo artigo 282, que vai trazer as disposições gerais das medidas cautelares. Lembrando que medidas cautelares é um gênero cujas suas espécies são prisões cautelares, que é a prisão em flagrante, prisão preventiva e temporária, e as medidas cautelares diversas da prisão. Então, quando o artigo 282 fala sobre medidas cautelares, ele está englobando essas duas espécies. Gostaria de ressaltar também que medidas cautelares são medidas precárias, são determinações judiciais que podem ser revistas a qualquer momento. Dito isso, gostaria que o Nando pudesse ler o artigo 282 para que possamos comentar em cima dele. Ok, iniciando o artigo 282 do Código de Processo Penal traz o seguinte texto: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Nando, Pode falar. esse dispositivo estabelece um requisito muito importante para as medidas cautelares, que é a necessidade do juiz verificar se a necessidade de aplicar a medida cautelar no caso concreto. Igual a lei fala, necessidade para a aplicação da lei penal, ou seja, o juiz entende que é necessário aplicar a medida cautelar em razão para garantir a aplicação da lei penal. Necessidade de aplicar a medida cautelar para assegurar a investigação. Necessidade de aplicação da medida cautelar para garantir a instrução criminal ou nos casos expressos previstos na lei. Mas todos eles devem ter a finalidade para evitar a prática de infrações penais.
Então, o juiz tem que tomar esse cuidado, ele tem que enxergar, no caso concreto, esses elementos. Ah, se é necessário aplicar uma medida cautelar para evitar que o acusado venha praticar novas infrações penais, e um desses quatro elementos, a necessidade para a aplicação da lei penal, para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a investigação, para garantir a instrução criminal, ou para garantir os casos previstos em lei. Além da necessidade também, o juiz ele tem que se adequar ao fumus comissi delicti, que é a existência de um crime, até porque não há como aplicar uma medida cautelar em alguém que não tem um indício de autoria, né? Sim, também conhecida como a fumaça do bom direito, né? Dos indícios ali, daí tem no mínimo os indícios de que o acusado de fato praticou o crime. Certo. Eu acredito que a característica importante, né, desse dispositivo justamente é a garantia, né? Garantir o devido processo legal. Uhum. Partindo para o inciso 2, né? A adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Nesse inciso é o binômio de necessidade e adequação. No primeiro caso, era a necessidade de aplicar a medida cautelar para garantir, né, evitar que o acusado venha praticar novo crime e garantir algo da instrução. No caso, lei penal, investigação, instrução ou casos expressos em lei. Aqui, a medida deve ser adequada com ou a gravidade do crime, com as circunstâncias do fato ou a condição do pessoal, as condições pessoais do acusado. Então, a medida deve ser adequada à gravidade. Se for uma gravidade mais elevada, o juiz pode aplicar várias medidas cautelares. A gravidade não foi tão grave, então o juiz tem que adequar para a medida cautelar seja tão quão ali a gravidade. Ou as circunstâncias do fato. Um fato que deu muita repercussão social, deu polêmica, então o juiz tem que aplicar, a medida cautelar tem que ser adequada ali, de acordo com as condições, a gravidade do fato, as circunstâncias do fato, as condições do agente e a gravidade do crime. Exatamente, até porque não tem como uma pessoa, por exemplo, que foi presa furtando um pacote de arroz no supermercado, não tem por que o juiz decretar uma fiança sobre ela, até porque ela não tem condições de pagar um pacote de arroz. Então, é sempre necessário o juiz observar o inciso segundo da adequação. Sim. Ok. As condições pessoais do indiciado, né, podem ser, por exemplo, a idade, né, a natureza psicológica da pessoa, né? Então, é importante observar isso para a aplicação das medidas cautelares, né? Quando se fala em condições do agente, é todo um contexto. Por exemplo, temos a medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, mas supondo que o agente seja um guarda noturno e ele precisa trabalhar, e o crime para que ele praticou não tem nada a ver com a função dele. E assim, se o juiz decreta a medida cautelar de recolhimento noturno, ele está prejudicando o trabalho. E uma coisa que não se deve durante a investigação, durante toda a instrução, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória, de certa forma o juiz não pode antecipar a pena. O que isso quer dizer? Diante de um princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, o juiz não pode impor uma condição extremamente gravosa. Ele tem que verificar todas as condições, todas as necessidades. Supondo um guarda noturno que praticou um crime que não tem nada a ver com o crime ser noturno, as condições são completamente diferentes. Ele praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele estava dirigindo na parte da manhã ou ao meio-dia e por descuido ou por imprudência, acabou causando lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Se o juiz impõe uma medida cautelar de recolhimento noturno, prejudicando que o acusado venha trabalhar, ou seja, a sentença está sendo extremamente grave, a medida não está sendo adequada ao caso.
De fato, é um Ótimo, inciso muito importante aí para a aplicação das medidas cautelares, né? com certeza. Seguindo para o parágrafo primeiro, né? As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada e cumulativamente. Bom, é igual como eu falei do binômio necessidade e adequação, e de acordo com a gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições do agente, o juiz, para que cumpra as determinações da lei, pode aplicar uma medida, ou uma das 9 medidas, ou todas as 9 medidas. Algumas medidas acabam sendo um pouco compatíveis com a outra, por exemplo, proibição de usar dentro da comarca, e a pessoa está proibida de usar dentro da comarca. Desculpa. Se a pessoa está proibida de usar dentro da comarca, está com a tornozeleira, já é assim, uma coisa está relacionada com a outra já. É igual eu gosto de falar. Ao decretar a medida de tornozeleira eletrônica, né, monitoramento eletrônico, de certa forma o juiz já consegue fiscalizar o comparecimento periódico em juiz, porque na verdade não há necessidade do réu comparecer em juiz, porque o juiz já sabe aonde que o acusado se encontra pelo monitoramento eletrônico. O juiz já sabe que o acusado não saiu da comarca, então é interessante a medida de monitoramento eletrônico. De fato, essa medida supre a maioria das outras medidas, né? Porque o juiz já vai ter a noção de onde o acusado está. Gostaria de lembrar também que a acumulação só serve para medidas cautelares diversas da prisão. Não há como haver acumulação entre prisão cautelar e medida cautelar diversa da prisão, até porque a prisão cautelar é a última ratio do processo, é a medida mais gravosa. A única exceção é quando o juiz converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, poderá ser cumulada o monitoramento eletrônico na prisão domiciliar. É Essa até é a uma outra. forma do juiz fiscalizar. Quando ele converte a prisão preventiva em prisão domiciliar, uma forma dele ter certeza que o acusado se encontra em sua residência é acumulando com a medida de monitoramento eletrônico. Mas, sim, é uma exceção ao caso onde que é possível acumular a prisão preventiva com outra medida cautelar diversa da prisão. Exatamente. O que chama a atenção é essa junção, né, de medidas cautelares de naturezas distintas, né? Não precisa ser uma só, né? A acumulação de mais medidas diversas, né? Não tem um limite, né, Simultaneamente, cara? né? Não tem um. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso. Eu até gostaria de perguntar para o Carlos qual foi o máximo de medidas cumuladas que ele já viu uma pessoa responder, né? O máximo, comparecimento periódico em juízo, que o acusado tinha que ir lá mensalmente comparecer no cartório, informar onde que ele estava residindo, onde que ele estava trabalhando, qual era a profissão e o telefone de contato. Depois, o acusado era proibido de frequentar determinados lugares, era bares, restaurantes e locais incompatíveis com a moral e bons costumes. Ele também não poderia se ausentar-se da comarca por mais de 8 dias. Se não falha a memória, era esse o período que ele não poderia se ausentar, porque na comarca que eu trabalhava era a cidade de Formoso do Araguaia, e aí a cidade mais próxima, onde tem uma melhor estrutura para acompanhamento médico, era Gurupi, então ele poderia ir para outra cidade, ficar lá até no máximo 8 dias e voltar. E além dessas três, também era de manter contato com a vítima, manter contato com a vítima, e só que eu lembro e recolhimento domiciliar noturno nos dias que ele não tivesse fora da comarca. Então, é muita medida cautelar imposta, hein? Era um caso excepcional. Era um caso excepcional. Então, é isso. Perfeito. Partindo para o parágrafo segundo, né? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante ministério, mediante requerimento do Ministério Público. É Bom, um dispositivo que ele foi alterado recentemente, né?
Justiça Branco. Isso, a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, modificou alguns pontos importantes. O mais importante, eu diria, foi que tirou agora o juiz não pode decretar medidas cautelares de ofício. E eu gostaria de perguntar para você o que você achou dessa modificação. Bom, com a minha experiência que eu tive nos casos práticos a qual eu trabalhei, nos que eu trabalhei sempre era o seguinte: tinha o flagrante, o juiz já marcava a audiência de custódia. Durante a audiência de custódia, o juiz verificava se era o caso de relaxar o flagrante, se estava presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva. Caso não houvesse os requisitos de prisão preventiva, mas o Ministério Público requeresse, ou até mesmo a defesa, porque parece que eu já vi defesa solicitar a decretação da prisão, requerer a decretação da medida cautelar diversa da prisão. Olha, na minha prática, nunca vi o juiz decretar uma medida cautelar diversa da prisão de ofício, mas pelos julgados que eu li do STJ e pela necessidade de alteração do dispositivo, acredito que era rotineiro os juízes decretarem de ofício. Mas na minha Meio, prática, eu nunca vi. Não. meio que favoreceu o sistema acusatório, né? Porque agora temos um juiz equidistante das partes, ele não produz provas, ele não decreta medidas cautelares de ofício. Agora, as partes que têm que requerer e o juiz ele vai analisar esse pedido de maneira imparcial. Então, favoreceu, privilegiou o sistema acusatório. Sim. Ele deixa o juiz, tira a atividade judicante do juiz de ofício. O juiz só poderá agir caso alguém requeira. Mas pensa bem, qual a possibilidade, na prática, de o juiz decretar medida cautelar diversa da prisão do nada? Sempre pega bem, nos casos que eu atuei. A vítima chega à delegacia, relata a notícia de um crime, o delegado vai acolher o depoimento da vítima, fazer uma lavratura, recolhimento do termo, e vai encaminhar os autos ao Poder Judiciário. Quando a vítima faz toda aquela declaração contra os fatos, lógico, é muito costume ali, o delegado tem aquela sensibilidade, fala, não, esse caso aqui é grave. Esse caso aqui é necessário que seja decretada a medida cautelar, até mesmo para que seja cumprida a finalidade, para não ocorrer um crime mais grave, né? Que aquele é o primeiro elemento, a necessidade, seja que para a concessão da medida cautelar de diversa prisão, é para que o acusado evite praticar nova infração. Então, assim, muitas das vezes, a autoridade policial é muito diligente e sempre requer a concessão de medida cautelar diversa da prisão. Mas, como a lei fez a inserção, essa alteração, acredito que outros lugares eram um pouco diferentes, o juiz acabava atuando de ofício. Entendi, mas no seu caso aí, em Tocantins, não era comum, né? Mesmo com a lei antiga, o juiz decretar de ofício, certo? Olha, confesso que eu nunca vi. Eu era o chefe do cartório, então os processos passavam lá, eu sempre estava junto e não peguei nenhum caso que o juiz tenha decretado de ofício. E também a autoridade policial sempre foi muito diligente, muito cuidadosa com os casos. Era até muito comum ela exagerar e fazer requerimento, onde representação, onde muitas vezes era muito cuidadosa. Mas aí sempre o juiz também preferia ouvir a outra parte e chegava no consenso e não decretava após ouvir a outra parte. Bom, se ele não decretava antigamente, então hoje que não vai decretar mesmo, né? É isso. Bom, partindo para o parágrafo 3º, né, que diz o seguinte: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos, no caso concreto, que justifiquem essa medida excepcional.
Observamos aí a garantia, né, do princípio da ampla defesa. Isso, se ressalvados os casos de urgência e perigo de ineficácia, a regra é o juiz intimar a parte contrária em 5 dias, meio para ela se manifestar e dizer o porquê ela acha que não deve ser impetrada essa medida cautelar contra ela. A priori, esse dispositivo, né, cumpre as determinações constitucionais, é uma cláusula pétrea do devido processo legal, contraditória e ampla defesa. Então, se alguém tem contra si um pedido, né, alguém requereu ou representou um pedido contra uma outra pessoa, o juiz ele tem que considerar a outra parte o direito de se defender, de explicar os seus fatos, os seus argumentos. Mas, claro, de acordo com o caso concreto, de acordo com as condições, né, as peculiaridades do caso, se faz muitas vezes necessário que o juiz antecipe, postergue, difere o direito ao contraditório e ampla defesa. Tanto é que é chamado de contraditório postergado, diferido, ulterior. Já vi isso acontecer, era um caso, eu vi mais de um, onde que era necessário o juiz decretar medida cautelar, depois ouvir a outra parte. Aí decretava, a autoridade policial cumpria a medida cautelar, chamava o acusado, ou indiciado, ou investigado perante o juiz ouvia, ou concedia por meio de memoriais, requerimentos, a parte se manifestar. Nesse caso que você citou, seria por causa que houve um risco de fuga do acusado? Isso. Estava bem presente ali, de acordo com os elementos dos autos, que o acusado queria ser evadido do distrito da culpa. O juiz decretou o monitoramento eletrônico de acordo com a urgência e depois que ele cumpriu, se ele tinha a intenção de evadir, ele não se evadiu. Bom, então é isso. A regra é o juiz intimar a parte contrária para se manifestar e a exceção é o juiz decretar aí sem intimar a parte. Mas para fazer isso, ele deve justificar o porquê dessa decisão de não intimar a parte. Exato. Sim. Partindo para o parágrafo 4º, né? Diz que, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse parágrafo é interessante porque as partes vão ter que ficar de olho no acusado para ver se ele não está descumprindo as medidas, né? Sim, na prática, vamos pegar o caso da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo. O acusado ou investigado deve comparecer lá no cartório. Ao chegar lá no cartório, o pessoal irá fazer perguntas: onde que ele mora, onde que ele trabalha. Se a obrigação, né, seja para comparecimento mensal, quinzenal, e o cartório percebe que o acusado ou investigado faltou, deve se certificar nos autos. Após se certificar nos autos que o acusado não compareceu por tantas vezes, intime-se as partes para que justifique. O que aconteceu lá na prática era que a gente certificava, o cartório certificava que o acusado não compareceu e intimava tanto a defesa quanto o Ministério Público. A defesa, que às vezes era pela Defensoria Pública, informava que não tinha contato com o acusado e não sabia do seu paredeiro. Mas antes que decretasse a prisão preventiva, pediu uma audiência de justificação para que o acusado pudesse justificar. E nenhuma dessas vezes, o oficial de justiça, em diligência, para marcar a audiência, o juiz marcou a audiência de justificação, em diligência, o acusado obteve, o oficial de justiça obteve informações que o acusado estava em tratamento de saúde, era tratamento contra o câncer. Aí a irmã dele prestou todas as informações para o oficial de justiça, apresentou todos os laudos, e o irmão dele estava internado. Aí nessa situação, a defesa e o Ministério Público pediu que fosse revogado todas as medidas cautelares para ele, para que ele fizesse o tratamento mais adequado possível, mas que mesmo assim não suspendesse o andamento da ação penal. Que uma coisa era, de fato, garantir ali toda uma assistência ao acusado, porque ele não foi condenado, e mesmo se tivesse sido condenado, ele tem o direito ao tratamento adequado, mas não poderia parar com a discussão. Aí foi feito todo o procedimento e foi revogado todas as medidas cautelares da diversas prisões.
Isso mostra que é bastante flexível, né, os juízes em relação a essas medidas cautelares diversas da prisão. Se a pessoa justificar, não vai sofrer nenhuma sanção. Isso, porque assim, aqueles dois incisos, o binômio, né, que é necessidade e adequação, eles são bem genéricos. A adequação à gravidade do crime é bem subjetivo, vai depender do caso, de interpretação do juiz, do contexto. A adequação às condições do acusado. No caso, o juiz verifica se o acusado tem residência fixa, trabalho fixo, já trabalha tantos anos naquela mesma atividade, tem família ali, e o crime não teve uma gravidade. Infelizmente, para a vítima é sempre um peso, mas vamos insistir no caso lá da lesão corporal na direção de veículo automotor. Tem uma gravidade, assim, mas o acusado nunca falou que ia fugir do distrito da culpa, tanto é que ele confessou, o endereço dele é aquele mesmo, é fácil, sempre que vai lá no endereço, é fácil intimar ele. Então, pode sim, a juiz analisa e é bem elástico, amplo a interpretação. Bem flexível, né? Isso. É isso, então. Carlos, diante da sua experiência, o que é mais comum essa informar o juiz desse descumprimento por parte é mais comum por parte do Ministério Público ou do próprio ofendido, no caso querelante? Não, no caso, o próprio acusado mesmo. Porque assim, quando a pessoa ela não quer cumprir a pena, ela quer se evadir, ela vai se evadir, nenhuma medida cautelar, exceto a prisão, vai conseguir restringir a liberdade dela. Teve caso da pessoa esperar a tornozeleira acabar a bateria e a pessoa fugir no mundo e depois ela consegue tirar a tornozeleira e não acha mais a pessoa. Mas quando o acusado ele quer que o processo, né, seja julgado, ele mesmo comparece no cartório para justificar o motivo de ter descumprido aquela cautelar, ou ele pede para um familiar comparecer a um cartório para justificar. É muito comum isso, a gente lá no cartório recebia ligações, comparecimento dos familiares lá para justificar, olha, fulano teve que ser ausentado da comarca porque teve que levar, ou alguém faleceu e teve que levar para outra pessoa, para outra cidade. A fulaninha teve contato com a vítima porque eles são de alguma forma parente, ou era necessário aquele contato, mas é um contato bem restrito àquele fato. Eles sempre vinham e justificavam, olha, eu tive contato lá com a fulana, foi porque tive que entregar para ela um dinheiro da pensão alimentícia, eu não consegui depositar, que era no final de semana, essas coisas. Então, assim, era muito mais comum por parte do acusado, exceto quando passava muito tempo, a atividade rotina do cartório tinha que fiscalizar, né? Se a pessoa estava cumprindo isso regularmente, a gente intimava o Ministério Público, ele pedia a revogação da cautelar e decretação da prisão preventiva. Ótimo. Gilson, queria falar alguma coisa? Não, só isso mesmo, já respondeu minha dúvida. Partindo para o próximo parágrafo, né? Parágrafo 5º, diz que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Bom, gostaria só de lembrar que a primeira decretação da medida cautelar não pode ser feita de ofício. O juiz só pode decretar na segunda vez. Por exemplo, ele revoga e, caso sobrevenha motivos que justifiquem, ele decreta novamente essa medida cautelar. Então, como já falei, lá onde eu trabalhei, o juiz não decretava de ofício. Mas essa questão de conversão a conversão ou revogação, por mais que a lei permita o juiz fazer de ofício, lá o juiz gosta, né, de ouvir as partes. Porque você faz o contraditório ainda para a defesa. Até que no inciso anterior, o juiz lá fala que tem que ouvir a outra parte, né?
Aqui, por mais que a lei fala que o juiz pode revogar ou modificar as condições, é interessante saber por quê e para quê. Exceto, claro, nos casos de urgência e emergência, né, ou para justificar algum outro descumprimento, o juiz faça de ofício diante da periculosidade, da emergência do caso. Mas sempre bom ouvir outra parte, para garantir, né? Desculpa, para garantir o contraditório para a defesa. Exato. É Não é interessante esse comum. dispositivo, né? Se você ler um dispositivo anterior, fala que a outra parte tem que ser ouvida no prazo de 5 dias, né? No caso lá, se você pega o parágrafo terceiro, fala que a outra parte tem que ser ouvido no prazo de 5 dias. Aí você pula o parágrafo quarto, chega no parágrafo quinto, você fala, aí já fala, não, o juiz pode revogar ou modificar de ofício. Você fala, peraí, Gorinha não falou que era para ouvir a outra parte em 5 dias? Aí você fica naquela dúvida. Então, só para o requerimento, teria que ouvir a outra parte em 5 dias e depois não precisaria ouvir no prazo de 5 dias? No caso lá, é sempre bom, seja para revogar, ou seja, para modificar, ouvir a outra parte. Da forma que você lê o dispositivo, se você lê apressado, você fica pensando, bom, pode decretar, o juiz ouve a parte, alguém requer, ou alguém representa, pelo menos cautelar, ouve a outra parte no prazo de 5 dias, o juiz concede. Aí daí para frente o juiz não precisaria mais. Não, é interessante, você está garantindo, por mais que a lei não fala, mas como a Constituição estabelece o devido processo legal como contraditório para a defesa, e se não tiver a urgência do caso, a emergência, que justifique a atuação de ofício do juiz, é interessante sempre ouvir a outra parte. Mas a lei é essa que, para que modificar ou revogar, o juiz não precisaria ouvir outra parte. Eu acho que na prática é diferente. Eu não sei se você já chegou a ver uma situação desse tipo, por exemplo, o juiz revogar, acho que ele ouve a parte, não? Olha, na prática existe um tal de embargos auriculares. Embargos auriculares é quando a parte chega lá para conversar com o juiz. Casos muito comuns. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acusado estava sendo processado criminalmente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e tinha alguma medida cautelar decretada. E no juízo civil, tinha algum processo civil de os familiares ter entrado com a ação de indenização, de reparação de danos, né, para a família. Aí lá era o mesmo juiz, o juiz estava fazendo audiência civil, que era um outro rito, era uma audiência de conciliação, então diferente. E na audiência de conciliação ali, no caso das familiares pedindo a indenização para o acusado, aí acabava a audiência, o próprio acusado vinha conversar com o juiz. Doutor, isso, aquilo outro, tal, o senhor poderia modificar ou revogar? Sim, não, tal. Como é que está o andamento do processo da ação penal? Não, lá eu confessei e tal, e aqui eu também estou confessando que no civil, né? Estou confessando que, de fato, eu violei ali algum dispositivo do Código de Trânsito, fiz uma conduta imprudente, acabei causando dano. Então, se eu reconheço que, se quiser, eu aproveitar as mesmas provas que eu confesso, mas eu precisava que seja revogado, por exemplo, os andares da comarca, ou recolhimento domiciliar. O juiz acabava que, de ofício, acabava revogando. Então, acontece. É interessante o acusado ir lá e pedir, né? Porque o comum é a parte contrária, né? O querelante ou o Ministério Público requerer uma medida e depois o acusado se justifica, explica suas condições e aí sim o juiz decreta, através da adequação, decreta a medida cautelar mais apropriada para aquela situação, né? É que assim, na prática, tem juiz que ele mantém-se muito distante. Tem juiz que não gosta de atender ninguém, atende no máximo os advogados. Então, tudo tem que ser extremamente formal. O acusado deve comparecer ao seu defensor, o defensor coloca tudo no papel, junta aos autos peticionando, aí o cartório faz os autos conclusos, o juiz determina que seja inquirido o Ministério Público, intimado o Ministério Público para manifestar, o Ministério Público manifesta e aí o juiz decide. Mas já teve várias vezes lá, principalmente com o juiz, que ele quer desburocratizar, ele quer transformar a justiça mais célere. E ele acaba atendendo atende as partes, os advogados, os membros do Ministério Público.
acaba atendendo. E quando ele atende, isso fica mais rápido, mais célere. Pensa bem, você, juiz, está lá na sua comarca, lá, você trabalha no interior, então você é juiz único, você é juiz da criminal, infância, juventude, carta precatória, execução penal, você é juiz de tudo. E você, em várias audiências, e a cidade no interior, poucas pessoas, e você acaba encontrando essa pessoa, faz parte daquele processo, essa testemunha aqui é acusada de outro processo, então você acaba encontrando isso. E quando você acaba se encontrando, as próprias partes vêm te procurar. E é bom o juiz ter o cuidado, olha, o que você vai falar que vai interferir lá, então se eu chamo o seu advogado, conversa, que a gente traz aqui, que a gente já conversa já, para ver se a gente tenta resolver. E assim, já teve vezes de estar fazendo uma audiência, vamos pôr uma violência doméstica, está fazendo audiência aqui agora com o acusado, mesmo acusado e a mesma vítima de violência doméstica. E desentendimento, eles têm outros processos também, são as mesmas testemunhas. Então, assim, acaba que a gente resolve ali no mesmo dia, 2, 3 processos. Aí a gente marca a audiência só para um. Mas é o mesmo acusado, a mesma vítima. A própria vítima fala, talvez eu estou me confundindo com os fatos, que há 3 meses atrás ele também me agrediu verbalmente, fisicamente. Mas peraí, tem que eu faço, tá? Não, tô só para marcar audiência. Aí pergunta para o advogado, doutor, tá, tem esse mesmo processo? Tem, sim, do mesmo jeito. Não, bora marcar tudo hoje, agora? Bora fazer em sequência? Não, bora. E você faz. Aí você acaba revogando uma outra medida cautelar que foi decretada. Não, naquele processo, você tinha medida cautelar? Tinha, nesse aqui você não tem. Não, então a gente vai fazer tudo tal e vai resolver todos os problemas. Isso resolve. Interessante, bem mais prático, né? E vai de juiz para juiz, né? Quando a gente fala nesse quesito de decretar medidas cautelares. Claro, sempre observando a gravidade, a necessidade. Já teve vezes que, por mais que a parte pedia, o juiz foi, não, olha, não dá, não dá. Até mesmo essa questão de audiência, só porque a parte e o acusado e a vítima são as mesmas pessoas, né, são, né, marido e mulher, mas essas testemunhas são outras. Aí o juiz chamou a cautela, não, peraí, de repente eles combinaram, eles reataram, mas na verdade não é bem assim. Aí, algumas vezes, né, o juiz, não, peraí, se não é mesmo nem as mesmas testemunhas, não, vamos marcar para um próximo dia. Que aí a gente intima as testemunhas e aí realmente você verifica. Porque de repente vai o seguinte, o casal se reatam, mas na verdade tem um contexto mais grave ali que a vítima acaba perdoando, mas na prática não deveria ser assim. Aí o juiz verifica, não são as mesmas testemunhas, ou faltou alguém ali que é diferente, e por cautela fala, não, peraí, a gente marca para outro dia. Até porque em ações penais privadas pode haver a renúncia ou perdão, né? Pode haver. Certo? Perfeito, as colocações. E para finalizar o artigo 282, né, o parágrafo 6º traz o seguinte texto: a previsão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o artigo 319 do CPP e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar. Deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Certo. Trata-se da subsidiariedade da prisão preventiva, né? É o que a gente já vem falando, a prisão preventiva é a última opção, é a medida mais gravosa, então, caso não caiba nenhuma medida cautelar diversa da prisão para aquele caso, o juiz vai decretar a prisão preventiva, desde que faça de forma fundamentada e justificada. É a última ratio, né? O último recurso do Estado contra o acusado para que mantenha a paz pública. Se o acusado ainda não colabora com a justiça, se o acusado dificulta a atuação da autoridade policial e não tem outra forma de solucionar o caso, mas desde que presente os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. O juiz decreta prisão preventiva. Isso. Bom, agora a gente já
fez a observação de todos os parágrafos, os incisos do artigo 282. Agora vamos para o nosso tema principal, que é as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319. Ok, então o artigo 319 do CPP, ele prevê, né, o rol das medidas diversas da prisão. Para iniciar, né, tá aí o inciso primeiro, o inciso 1, que diz que é uma das medidas cautelares o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que é um rol taxativo, né, Carlos? Então não pode, é o que está escrito ali, não pode ter alterações nas medidas cautelares. Claro que, dependendo da adequação, pode haver sim algumas alterações. Uma coisa que é bom observar que são termos amplos, vamos colocar dessa parte. Ao ler o dispositivo com calma, percebe assim, comparecimento periódico em juízo. Periódico é 15 dias, uma vez por mês, bimestral, semestral, diário. Já peguei casos, o menor caso foi quinzenal, mas eu já vi casos diários, semanais, semanais eu também peguei também. No prazo e nas condições fixadas pelo juiz. O juiz vai fixar as condições. Você deve comparecer somente na parte da manhã, já que você trabalha à tarde. Você deve comparecer no período da tarde, para informar e justificar as suas atividades. Lá no cartório tem que apresentar o comprovante de endereço, provar onde que ele reside. Se ele estiver trabalhando no carteira de trabalho, ou alguma declaração do empregador que comprova que ele está trabalhando, e o telefone, alguma outra forma de contato, seja por WhatsApp, seja até mesmo por e-mail, para que se o Poder Judiciário precisar encontrar o acusado em menor tempo antes dele comparecer, consiga localizar ele. É a medida cautelar, uma das mais comuns também, né? Acredito que o Por prazo máximo excelência. seja pelo menos uma vez por mês, certo? Pelo Não, menos já peguei semestral já. Cheguei semestral. bimestral e semestral já. Aí. Era, era porque o acusado ele trabalhava de piloto de avião e aí tinha um período da colheita, aqueles aviões que bate veneno na colheita, tinha um período de plantio, colheita, essas coisas. E era um processo que estava em grau de recurso. E aí, para não atrapalhasse a atividade, mas que tiver o acusado fosse lá, porque tinha que justificar as suas atividades, foi decretado esse semestral. O mais comum, de fato, era mensal. Certo. Aí, nesse caso, o acusado ele vai, assina o termo de comparecimento e fala sobre suas atividades regulares, certo? Então, esse é o inciso 1, Nando. Tem alguma observação? Sim, Não? ótimo. É aquilo, né? Acaba que a pessoa tem a sua vida ali, né? Vigiada, né? Então, tem que ter o comparecimento regular, né? Para poder informar o que tá fazendo, né? Isso. Partindo para o Teve um próximo. caso, essa atrapalhar, teve um caso interessante. O acusado ele praticou um crime em outra cidade. E aí ele mudou para Formoso. É claro que, de acordo com as regras do Código de Processo Penal, o processo continua onde ele praticou o crime, né? E aí ele morava lá, em Formoso. Todo mês ele ia lá assinar. Aí todo mês ele perguntava, que fase está meu processo, que estava fazendo meu processo. E era engraçado porque eu acompanhei um período dele que tanto ele quanto a esposa dele ia assinar. Eu via a mulher dele ficar grávida e dar a luz do menino. Então que o processo demorou. Realmente o processo, ele, em casos assim, menos de um mês não vai, né? Então, ele vai ter que responder essa medida por algum tempinho. Foi um bocado, não sei te falar, eu sei que eu via a mulher dele
ficar grávida, né? Tá lá a barriga aumentando e nascer. Deixa eu ver. Demorou. Interessante. Carlos, é muito comum haver esse descumprimento dessa medida, às vezes a pessoa não comparece para assinar. Comum. Mais do que eu gostaria de afirmar, mas é comum. Ah, somente dezembro e janeiro, quando tem um recesso, eu sempre gosto de conversar com o pessoal, porque o Poder Judiciário ele entra de recesso dia 20 de dezembro e retorna dia 6 de janeiro. E o pessoal que tinha que comparecer lá a partir do dia 20, a gente sempre ficava os 3 meses avisando, olha, se a gente vai fechar dia 20, então vocês têm que comparecer antes. Aí alguns assinava dia 10 e queria ir lá dia 19. Não, agora aí também não. Aí eles ficavam preocupados, mas era muito comum o pessoal faltar também. O pessoal faltava e falava que esquecia, falava que viajava, falava que teve um problema familiar, não podia comparecer. Aí tinha que certificar e mandar o visto do Ministério Público para a defesa. O descumprimento dessa medida raramente vai ser por dolo, né? A pessoa acontece alguma coisa na vida dela que ela vai justificar e o juiz pode marcar outra data, né? É, é, é flexível. Se cai no Sim. sábado, a gente pedia para comparecer na sexta, né? A pessoa tinha um costume de comparecer todo dia 20. Se dia 20 cair no sábado, comparecer na sexta. Se caísse no domingo, comparecer na segunda. Tinha aqueles feriados. Às vezes tinha um caso de esquecimento também. A pessoa viajava e esquecia. Porque tinha muitos anos que estava lá, assinando, esquecia. Mas sempre voltava e justificava. Não era muita maldade, não. Foi mais esquecimento, mas sempre ia lá assinar regularmente. Isso. Então, podemos O ir que com não esses deve dois. acontecer, né? Temos a próxima medida cautelar, a proibição de acesso ou frequência em determinados lugares quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar os riscos de novas infrações. É o texto que traz aí o inciso 2 do artigo 319. É o caso do ébrio habitual, né, que está sempre causando brigas em bares. O juiz decreta uma medida para que ele não compareça a esses bares e evite o surgimento de novas confusões. Lembrando que essa medida deve estar vinculada com o crime, né, que ele cometeu, no caso aí, que foi violência, grave ameaça, violência, etc. Esse dispositivo, né, na verdade, ele está cumprindo o requisito da necessidade. Lá 282. Lá no primeiro requisito lá de necessidade para evitar nova infração penal. E aí, em regra, esse evitar nova infração penal é dentro do mesmo contexto. Um caso que peguei na prática foi o seguinte: o cara ia jogar bola, ele gosta, desentendia com o pessoal. Por fim, o juiz, não, proibido de você jogar bola. O cara, toda vez que jogava, pelava, ficava nervoso com o pessoal lá, e aí, não dá para jogar. É estranho, mas é. Isso é bem estranho, né? Será porque causava lesão corporal, algo do tipo? É porque assim, você tá jogando bola, sempre tem aquelas trombadas ali, a pessoa chega mais firme ali, bate uma perna na outra, um joelho ali por trás, né, aqueles carrinhos, acaba machucando. E a pessoa não gostava que os outros chegassem firme nele. As vítimas sempre falavam, cheguei firme nele. E ele não gostava. Aí ele pegava, me revidava empurrando. Não, no jogo de futebol não tem regra de empurrar. A outro podia chegar ombro a ombro e tal. O juiz apitava, era falta. Tudo bem, se foi falta, foi falta. Aí realmente o juiz para o jogo e tal. E aí vai bater lá a falta. E a pessoa pelava, não gostava de sofrer falta e ele ia agredir fisicamente o outro. Não, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O juiz não tem mais de um processo para a mesma coisa. Eu tô vendo que esse logo jogar bola para você não está sendo um hobby prazeroso, e para cumprir a necessidade de evitar novas e novas infrações penais, proibir.
Esse é um processo interessante, né? Porque raramente uma pessoa vai ajuizar uma queixa por conta disso. Tem também a perturbação de sossego ao público, né? Perturbação de sossego. Carros de som também. Os carros de som, principalmente aqui no interior, é muito costume o pessoal ligar o som num posto de gasolina. A pessoa liga o som no posto de gasolina, assim, é um som, o carro lotado, né? Aquelas caminhonetes que o pessoal põe. Então, proibia a pessoa frequentar o posto por mais de tantos minutos. Porque É, você frequenta dentro daquelas condições ali, né? Depois que a circunstância relacionada ao fato, a circunstância relacionada ao fato. Aí a pessoa ela ia abastecer e adorava ficar lá no posto com som alto. pois é, e isso é bem comum o povo ir para posto de gasolina e ficar lá, especialmente depois das festas. Nunca entendi o motivo, mas é isso aí. É o É, pós-festa. é, Bom, vamos para o inciso terceiro. Inciso 3, enquanto o inciso 2 trata da proibição, né, referente a permanecer em lugares, né, o inciso 3 traz a proibição de manter contato com pessoas, né, determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, né? Então, em relação às pessoas, né? Sim, e nem sempre é a vítima, pode ser a testemunha. Muitas vezes a condição de liberdade provisória faz com que o réu atormente tanto a vítima tanto a vítima quanto a testemunha e possa influenciar no depoimento. Então, essa medida se mostra bastante eficaz. isso. No início da medida, pela meios da época, os meios de comunicação da época, era mais um contato físico, contato telefônico. Agora que as redes sociais, houve uma necessidade de intervenção do Poder Judiciário nos meios de comunicações também das redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas. É, se adequando à modernidade, né? Agora É, tem muito crime de ameaça que acontece por meio das redes sociais, então essa medida também se mostra eficaz nesse sentido, nesses casos. isso. Exatamente. O próximo inciso traz a proibição, né, de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Nota que esse dispositivo ele limita. Porque lá no inciso 1 temos necessidade para a aplicação da lei penal, necessidade para a investigação, necessidade para a instrução processual e necessidade nos casos expressos previstos em lei. No final do dispositivo fala proibição de autorização da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Então, você não pode proibir o acusado de ser ausentado da comarca sob o fundamento dos casos expressos em lei, nem para a aplicação da lei penal. Então, você tem uma restrição da fundamentação para conceder essa medida cautelar. Mas depois do comparecimento periódico, essa segunda medida cautelar mais decretada. Porque o juiz quer marcar audiência, quer fazer alguma coisa ali e precisa do comparecimento do acusado, precisa que o acusado esteja na comarca, fica mais fácil ele encontrar o acusado. O delegado, através da representação, também pede muito essa medida para realizar atos que, sem a presença do acusado, seja possível realizar, por exemplo, o reconhecimento, a reprodução Reprodução simulada dos simulação. fatos. É bem comum o delegado pedir essa medida e o juiz vai intimar a parte também para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. É isso mesmo. Isso mesmo. Essa restrição, né, da liberdade de ir e vir, né, por conta dessa proibição. Isso. Mas a outra coisa que eu estava lembrando aqui é que a proibição de adotação da comarcas quando a permanência seja conveniente.
costume, principalmente na comarca do interior, que é uma comarca maior ou a própria capital, seja suporte da comarca do interior. E certos tratamentos tem que fazer no teu comarca. Então o juiz estabelecia um prazo que ele poderia se ausentar. Você pode ausentar por 8 dias, por 5 dias, por 4 dias, por uma semana. Aí uma acusada, a parte lá, né, um investigado, juiz, eu vou ter que fazer um tratamento, eu vou ter que, lá na comarca de Formoso não tinha faculdade, e na comarca de Gurupi já tem faculdade, juiz, eu vou ter que fazer faculdade. Então eu vou decretar a medida cautelar de ausentar da comarca pelos finais de semana. Nos finais de semana você não pode sair daqui. Aí é isso. O juiz pode ter uma margem aí, de acordo para adequar as condições, que aí já entra no inciso segundo do 282, adequação de acordo com a condição pessoal do acusado. É uma medida cautelar que meio que necessariamente vai ser acumulada com o monitoramento eletrônico, né, para o juiz ficar de olho se essa pessoa está ultrapassando os limites da comarca. Depois que você coloca a tornozeleira, você já acompanha. Acaba que se a pessoa está em outro lugar, você consegue acompanhar ele ainda, não tem muito problema. Mas o ausentar da comarca é interessante quando você não tem equipamento, né, a tornozeleira, né, em quantidade suficiente. Que, por exemplo, lá temos uma cidade de 18 mil habitantes, tínhamos 3 mil processos criminais. Não é fácil achar 3 mil tornozeleiras, por mais que tinha acusados que tinham respondido 4 ou 5 processos, mas você não conseguia ter 1.000 tornozeleiras à disposição. Então o juiz tinha que balancear bastante. Sem falar também que o monitoramento eletrônico ele é mais constrangedor da pessoa ter que vai ao supermercado, vai em coisas próximas ali com a tornozeleira. Se você simplesmente não olha, a gravidade do seu caso não exige esse constrangimento da tornozeleira. Você simplesmente impõe medida de recolher, de não se ausentar da comarca. Tudo bem, não tenho interesse, eu não vou sair por agora, você vai me encontrar sempre aqui. Interessante. Se não for com monitoramento eletrônico, pode ser acumulada também com comparecimento periódico, não é? Sim. Que é o mais decretado, é comparecimento periódico. O segundo é esse não ausenta da comarca. Não vai gerar esse constrangimento para a pessoa, para o acusado. Perfeito. Partindo para o próximo inciso, né, que traz o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Bom, você até trouxe o exemplo, né, do guarda noturno, que foi bastante interessante, porque por conta da condição dele, o trabalho, a profissão de guarda noturno, o juiz ele adequou essa medida. Eu falei no começo, todas as medidas cautelares são bem amplas, deixa o juiz fazer com que aconteça de acordo com a necessidade de adequação. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Da forma que você leu o dispositivo, é como se no dia de folga ele tivesse que ficar o tempo todo recolhido. Então, teve casos lá que a pessoa trabalhava aos sábados até o meio-dia, ou fazia faculdade, tinha a aula prática no sábado, ou a pessoa frequentava a igreja, o juiz fala, olha, vou decretar o recolhimento domiciliar no turno e nos dias de folga. Aí a pessoa chegava, Luiz, eu não quero fugir, eu tô cumprindo certinho, eu todo dia recolho à noite, se for lá em casa, se o oficial de justiça for lá em casa, vai me encontrar lá, mas num domingo, de tal horário a tal horário, eu quero ir à igreja. Aí o juiz deferia. Não, então beleza, a sua igreja, você precisa estar aqui, não, lá começa das 9 às 11 da manhã. Aí o juiz permitia, não, então das 8 ao meio-dia, que é o prazo para você chegar lá, tá, para não sair correndo, para não chegar atrasado. Então, das 8 ao meio-dia, você pode se ausentar, ou você não precisa ver recolhido na sua casa. É bem flexível e humanitário, né? Isso, uma medida humanitária. E essa
o do inciso 5 aqui trata de uma medida cautelar específica, né? A pessoa tem que ter residência fixa ou trabalho fixo. Porque recolher à noite, recolhimento domiciliar, tem que ter uma residência fixa. O juiz precisa saber onde é que você vai recolher. Vamos supor que a pessoa não tem uma casa, não sei onde que eu vou me recolher, não. Preciso que você tenha um recolhimento, uma casa para saber o que você vai se recolher. O trabalho fixo já vi o juiz dispensar, por exemplo, a pessoa ela tem um trabalho, mas não era fixo, assim, esse mês eu tô serviços gerais, mês que vem, então não, mas você tem um domicílio fixo? Tem. Dá para o juiz justificar, olha, por mais que a pessoa não tenha residência, não tenha trabalho fixo, não fixa um trabalho, mas de acordo com as próprias condições do acusado, é necessário desconsiderar o trabalho fixo, porque ele está trabalhando, não é um emprego fixo, mas é fixo que ele trabalha, que ele sempre está atrás de um serviço. Perfeito, Às então. vezes é um emprego autônomo, né? Um trabalho autônomo. Partindo para o próximo inciso, né? O inciso 6, que traz a suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando não houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Aí já entra na seara do cargo, né, da pessoa, da função pública. Isso. Assim como o comparecimento, aqui não tem um prazo para essa suspensão, né? Primeira coisa, o dispositivo estabelece a seguinte coisa: pode ser função pública, atividade de natureza econômica, qualquer coisa que você faça que gere lucro é considerada atividade econômica, qualquer tipo de trabalho, ou natureza financeira, como mercado financeiro, bolsa de valores. Mas todos esses crimes têm que, para que o juiz decrete que fica suspenso o exercício dessa atividade, o crime que ele praticou deve ser voltado para isso, como fala no final do dispositivo. Quando houver justo receio de sua utilização da função pública, utilização na atividade de natureza econômica ou a função financeira. A pessoa usa daquele cargo para praticar crime. Por exemplo, mototaxista. A pessoa falava que trabalhava de mototaxista, às vezes, de fato, trabalhava como mototaxista, mas na maioria das vezes ela transportava droga. O juiz, olha, é necessário que eu suspenda a sua atividade de mototaxista, porque na maior parte das vezes você está utilizando ela para transportar droga. Eu sei que isso vai te prejudicar, eu sei que isso vai te atrapalhar o seu sustento, sua família, mas não foi nenhuma das vezes que as investigações da autoridade policial constatou que você estava usando o exercício da sua atividade para transportar droga. Taxista, mototaxista, Uber, a pessoa sabe, a pessoa está com um odor diferente, sabe que está com um papelote, a pessoa tá ali, para num lugar, para no outro, troca dinheiro trocado, entrega um pacotinho. Ele sabe que está transportando alguém que está traficando. O juiz, olha, por mais que é o seu ganha-pão, por mais que a sua forma de você sustentar você, sua família, de você manter em sociedade, como é um caso rotineiro, a melhor forma de eu evitar que você venha praticar novos crimes é suspender sua atividade. Interessante. E tem que ter relação com as funções desempenhadas, né? Justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Isso. Então, se mostra bastante eficaz aí essa medida também. Ótimo. E isso evita até a prática foi o que o Carlos falou, né? De novas infrações penais. Evita a Isso. reiteração dos atos. Igual o caso que eu peguei na prática lá, era o hotel sabia que parava o caminhoneiro entrava com garotas para fazer programa, garotas de menor idade.
Aí não chama a polícia porque sabe que o cara nunca mais vai voltar lá para hospedar. Mas espera aí, você está meio que, né, favorecendo para a prática de prostituição infantil. Permanecendo omisso, né? Ah, ué, não, peraí, não é bem assim. Ah, não tem obrigação de ajudar os policiais. Ah, não tem obrigação de fazer isso, fazer aquilo. Mas, na verdade, você está concordando com o crime. Você está sendo quase que um pó-réu, né? É, ou Sim. partícipe, né? É, ó, eu vou fornecer tudo. Tudo, todos os materiais, camas, trem. Não, bem assim. Ótimo. Partindo para o próximo inciso, é o inciso 7, que traz a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Bom, essa é uma medida também específica, né? Tem que ter a violência ou a grave ameaça, até porque se a pessoa for um semi-imputável e praticar um furto que não tem ameaça nem violência, ela não vai responder por essa medida. Então, trabalhei em alguns casos desse jeito, desse gênero, que foi aplicado esse inciso. É que antes, é que é o seguinte, a pessoa que ela é inimputável, semi-imputável, e o único fundamento da defesa é isso, ao final do processo ocorrerá a absolvição imprópria. O juiz não condena a pessoa à pena privativa de liberdade. O juiz ele irá aplicar a absolvição imprópria, que na verdade é a decretação de medida de internação. E aí, a lei estabelece que só poderá aplicar a internação como medida cautelar se o crime praticado houver violência ou grave ameaça. E os casos, na verdade, foram crimes de homicídio, onde a pessoa acusada em surto psicótico acabou matando outra pessoa, e aí o juiz não, antes o juiz tinha que iniciar a pessoa em prisão preventiva. Se pegar uma pessoa que está num surto psicótico e colocar na prisão preventiva junto com outras pessoas numa cela, haverá um problema muito maior, porque a pessoa está em surto psicótico, o juiz determinou a prisão preventiva, porque antigamente não tinha outro mecanismo, aí essa medida cautelar foi bem interessante, porque hoje não. A pessoa que é inimputável ou semi-imputável, ela ficará internada provisoriamente até se ela recobrar seu estado mental ou até o final da sentença, onde que se o caso ela vai ser condenada, ela não é condenada, é absolvida impropriamente, o juiz decreta a medida de internação. Ela vai ficar internada até que ela volte à normalidade, né? E ali aguardar o trâmite do processo. É porque assim, a pessoa quando ela é presa, a autoridade policial ela tem um cuidado de verificar se a pessoa ela está alcoolizada, ela fez uso de entorpecente, ou a pessoa ela realmente ela não tem a sanidade mental para compreender ou determinar de acordo com os fatos. E logo no inquérito, seja em flagrante, seja em portaria, a autoridade policial ela requer a realização do exame de insanidade mental. Supondo que a autoridade policial não percebeu isso, mas prendeu a pessoa em flagrante, foi marcada audiência de custódia, o promotor de justiça, durante a audiência de custódia, percebe, olha, juiz, aqui parece que o acusado ele é inimputável ou semi-imputável. Então, eu requeiro que seja decretada a realização do exame de insanidade mental. Aí, beleza, aí segue todo o procedimento previsto lá no artigo 145 do Código de Processo Penal, 145 ao 148 do Código de Processo Penal, o que é o exame de sanidade mental. E aí, constatando que a perícia constata que, não, olha, ela realmente é insana ali, ela não consegue determinar-se de acordo com, ela não consegue entender ou comporta de acordo com o entendimento, ela não tem essa limitação. O juiz interna ela provisoriamente.
o próprio inciso diz, né, que é necessária a comprovação dos peritos para a aplicação dessa medida, né? Então, eles tomam o devido cuidado antes da aplicação. Algo assim, o problema, de acordo com o que eu vi na minha prática, é esse dispositivo é feito de alimentação de violência ou grave ameaça. Assim, ao meu ver, pelo menos nos casos que eu trabalhei, não precisava dessa alimentação, porque tem casos que a pessoa ela tem um problema mental e quando ela faz uso de substância de entorpecente, piora o seu estado clínico. Imagina assim, a pessoa ela tem um transtorno de esquizofrenia. Se ela faz uso de drogas, ela vai ficar, o quadro clínico dela vai ficar muito pior. E muitas das vezes ela pratica crimes de furto para manter o seu vício, mas ela sempre está em estado completamente inimputável. Ela não consegue se determinar, se comportar de acordo com o seu entendimento. E eu acho que assim, talvez seria até mais interessante decretar a minha internação antes que ocorra um crime mais grave. Porque pelos que o juiz decretou essa internação, foram crimes absurdamente graves, violentos, onde foi crimes de homicídio. Então, esperar que essa pessoa, que ela tem um estado clínico, que tem um transtorno, ela é esquizofrênica, ela faz uso de entorpecente, o seu caso clínico é grave, ela faz uso, piora o seu quadro clínico, esperar que a pessoa ela venha praticar um crime de violência ou grave ameaça para decretar uma internação provisória, essa é meio que tá... Realmente, nesse caso, para o próprio bem da pessoa, essa medida seria totalmente eficaz, né? E se você determina a internação, ela não vai conseguir usar a substância entorpecente, o tratamento, ela vai fazer um tratamento já, né? Uma internação é uma forma de tratar o problema de sanidade mental. E assim, seria até mesmo melhor para a sociedade, para ela mesmo, porque para ela vai recuperar seu estado clínico, ela vai melhorar. E para a sociedade, não, a pessoa está se cuidando, está se tratando, e a gente não precisa sofrer um crime com violência ou grave ameaça para que a pessoa seja internada. Realmente, parando para pensar desse ponto, a violência ou grave ameaça aí acaba impedindo que ajude várias pessoas, né? É, na prática, existe uma lei que trata da internação compulsória. Aí o Ministério Público ele entra com a ação para que aquela pessoa seja internada compulsoriamente para não vir praticar novos crimes. Mas é uma medida, mas é um rito, é um procedimento diferente de que a pessoa praticou um furto, o juiz e a autoridade policial, o Ministério Público, a autoridade policial representa, o Ministério Público requer o laudo, a realização do exame de sanidade mental, passa pela perícia, a perícia constatou que ele de fato é a pessoa, ela tem uma deficiência, ela é semi-imputável, ela não consegue comportar o determinado de acordo com o seu entendimento, e ela se virar a praticar novos crimes se ela continuar usando a entorpecente. Aí diz, mas foi um crime de furto, foi um crime de uso, foi um crime de tráfico, não tem violência grave ameaça, eu tenho que esperar ela ou esperar que o Ministério Público entre com uma ação para eu internar ela. Enquanto isso, a sociedade que tem que se cuidar para não sofrer o crime com violência grave ameaça. De fato. Ótimo. E o inciso 8º traz a fiança, né? A previsão da fiança nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. A fiança também, que é um dos mais famosos, né? Ela tem uma disposição específica somente para ela, então é muito extenso esse conteúdo, mas a fiança é um depósito em garantia, né? Assim como no civil temos a caução, no penal temos a fiança, e tem várias regras aí sobre essa medida. Tem. A fiança ela tem um instituto próprio,
onde que é o valor da fiança, tem que analisar a condição econômica financeira do acusado, de acordo com as condições peculiares, o juiz pode diminuir ou aumentar, né, em proporções muito maiores, até 5 vezes. A fiança é bem, o valor dela é bem elástico mesmo. Ela pode ser E depende... reduzida. Pode falar. Não, foi tranquilo. Bom, a fiança ela pode ser reduzida até 2/3, no máximo 2/3, aumentada até 1.000 vezes, dependendo da condição, né? Então, é bem elástico. É um valor, assim, pode chegar a um valor altíssimo. Mas dependendo da pessoa, esse valor não é nada, né? Mas é engraçado, assim, que ela é tão ampla, né? Que nas medidas cautelares justificou que para decretar a fiança é com a finalidade que o acusado compareça ao processo penal. E, assim, é como assim, o fato de colocar essa parte nesse dispositivo que apareceu como se nos outros não precisasse comparecer. Ok. A fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento do processo. Quer dizer que as outras cautelares não é para assegurar o comparecimento do acusado no processo? É, Não, é Também. desnecessário. É porque lá no próprio dispositivo lá, eu acho que é o 329 ou 359 do CPP, que fala da fiança, agora eu esqueci, fala que se o juiz decretou fiança, já é obrigação do acusado comparecer aos atos do processo. Na verdade, qualquer outra medida cautelar dessa, se o acusado não comparecer aos atos do processo, o juiz pode revogar, nem tá lá, a gente passou por esse dispositivo. Se o acusado descumprir as medidas cautelares ou, né, não deixou de comparecer aos atos do processo, já é motivo de revogação. Significa que a pessoa está descumprindo a ideia, a princípio de decretar a medida cautelar. A outra parte do dispositivo fala evitar a obstrução do seu andamento. Se o acusado atrapalha as investigações, só na fiança que não precisava decretar, só na fiança. Nas outras medidas cautelares, o acusado pode obstruir. E nesse colocou? Eu não vi necessidade dessa parte. Basta falar com a fiança e todos os demais, cumprir todos os demais requisitos necessários. Aí fica parecendo que uns outros não precisassem. Mas, na verdade, não. O acusado, em momento nenhum, pode obstruir o andamento do processo. Ele não pode resistir injustificadamente à ordem. Em qualquer um, seja monitoramento eletrônico, seja comparecimento pessoal, ele não pode resistir injustificadamente à ordem judicial. de Mas fato, isso é uma crítica minha, né? e tá certo, é só na fiança que traz essas disposições, né? Lembrando que a fiança também não é paga somente em dinheiro, tá? Pode ser paga em hipoteca, pedras, metais preciosos, então é bem amplo o pagamento dela. E caso o réu venha a ser absolvido, a fiança retorna para ele. Então existe Total. o caso da quebra, da perda, né? E aí da restituição. A quebra é metade, a perda é 100%, e a restituição é quando... A substituição é quando... a devolução do dinheiro é quando é acusado absolvido. A quebra é quando o acusado deixa de cumprir algumas condições, ele perde 50%. E a perda é quando ele foge do distrito da culpa, ele perde 100% da fiança. Exato. Mas Tem isso é... também os crimes inafiançáveis, né? Que é o crime de racismo, ação por grupos armados, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. E tem também, estão previstos na Constituição, e tem também aqueles que estão no Código, que é a prisão civil, prisão militar, e também quando há quebra da fiança, né? Não vai Isso. caber fiança nesses casos. Uma vez uma vez quebrada a fiança, o juiz não pode decretá-la novamente. Isso. Eu queria até te perguntar qual foi o valor mais alto de fiança que você já viu aí no seu trabalho? 12.000 reais 12.000 reais foi o mais alto? foi o mais alto. E o acusado foi absolvido. Ah, interessante. Não foi um valor tão alto, né? Não. E era o complicado é que assim, é o ter que pagar isso e é de imediato. A maioria dos casos que é fixado fiança é fixada pela autoridade policial. A maioria, assim, esmagadoramente, 95%, 96%, quem decreta fiança
é lá na autoridade policial que ela analisa os requisitos e aí ela fala, ó, eu vou conceder fiança, que a pena, né, não superior a 4 anos. Aí a autoridade policial fixa. É comum, 1, 2, 3, 5 salários mínimos. Esse quem decretou de R$ 12.000 foi a própria autoridade judiciária, no flagrante, porque a pena dele que era maior, mas aí no final ele foi absolvido e foi restituído o valor. Isso. Aproveitando que você falou aí, a autoridade policial pode decretar a fiança nas penas cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, né? Ultrapassando 4 anos, somente a autoridade judicial que pode decretar a fiança. Agora, tem casos também que cabe fiança e a autoridade judicial não decreta essa medida, ela pode responder por abuso de autoridade, né? Esse é um assunto para outro momento, porque ele é bem, tem uma É bem crítica por cima polêmico. disso, né? Porque o próprio Código de Processo Penal fala que se a autoridade policial não decreta, ela pode ir diretamente ao Poder Judiciário para que seja decretado. Isso. Assim, tem Bom, divergência. a fiança, como a gente já falou, é bem extenso, tem uma própria disposição, então se a gente for falar de todas as especificações da fiança, a gente fica mais 2 horas aqui, né? Então vamos para a última medida, né? Agora, Certo? Ok, bem interessante. A última medida traz a monitoração eletrônica, né? O famoso Wi-Fi na perna. Bom, essa é também muito famosa e ela é acumulada com a maioria, né, das que a gente já passou por aqui. é uma medida inovadora, bastante críticas em cima dela. Alguns falam que ela é muito constrangedora, porque é um aparelho grande, é um aparelho que causa um certo vexame, que de repente a pessoa ao final é absolvida. Mas, bom, é uma medida que alguns preferem, porque ela sabe que ele pode se locomover por determinados lugares, ou se não, ela pode ter um âmbito de restringido. Por exemplo, o juiz decreta um monitoramento eletrônico, né? E aí o juiz limita. Olha, tem que colocar a tornozeleira eletrônica e vou te limitar o seu espaço, porque eu vou te decretar que você não pode se ausentar da comarca. Então, você pode entrar dentro da cidade todinha, mas não pode sair dela de jeito nenhum. E se você sair, é motivo de eu revogar a cautelar e decretar prisão preventiva. Então, o juiz fiscaliza melhor a sua determinação. De repente, não, eu estou proibindo que você faça recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Então, pelo monitoramento eletrônico, eu também estou fiscalizando isso aqui. Mas tem caso de monitoramento que diz, não, eu estou te acompanhando, você pode fazer o que você dever entender e eu estou te acompanhando. E a pessoa De vai, fato. Ela ajuda a cumprir várias medidas cautelares, né? sim, vai. Bom, Nando, você tem alguma observação sobre essa última medida? Então, perfeitas as considerações feitas. Bom, então é isso. Finalizamos o nosso Penalcast. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso convidado. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado por disponibilizar seu tempo conosco. Eu agradeço, toda vez que precisar, estou à inteira disposição. Muito Obrigado obrigado, também. Carlos, pelo Abraço. conhecimento, né? Imagina, é De sempre bom compartilhar. enriqueceu muito o nosso podcast. E peço novamente desculpas, né, pelos acontecimentos nos últimos dias, né, mas graças a Deus deu tudo certo e finalizamos mais esse podcast. Exatamente. Obrigado também a você que nos acompanhou até o final. É uma honra. É isso. Valeu. É Um Abraço, isso. abraço. obrigado. Até mais.